Graça e paz, amados. Muito prazer e alegria para estar falando desse tema tão importante, a depressão. A depressão tem sido considerada o mal do século, o problema que tem afetado a humanidade, os adultos, os jovens, os adolescentes e até mesmo as crianças. Quem sabe você que está vendo esse vídeo tenha sido acometido ou está sendo acometido por esse mal. E eu gostaria de dizer que há esperança para você. Você não está sozinho diante dessa adversidade. Quem sabe você tem um familiar que está passando por essa adversidade, você não sabe quais são as saídas, quais são as alternativas diante disso. Eu penso que um problema que a gente tem enfrentado é que existem muitos tabus diante disso. As pessoas costumam simplificar. Alguém está lá melancólico, triste. É bom entender que a depressão não é uma tristeza no final de semana, não é apenas aquela tristeza pelo fim de um namoro por coisas afins, né? Não é a tristeza de 15 dias, mas é uma melancolia, uma tristeza profunda que atinge, que gera um vazio, que dura meses, que dura anos, atinge a vida daquela pessoa. Ela começa a atingir a vida ao ponto da pessoa mudar a sua rotina, altera o sono, altera seu apetite. E isso é caracterizado como depressão. É uma enfermidade da alma. E são muitos os tabus que levam as pessoas a simplificar isso. Alguém diz, olha, é uma frescura. Ela precisa aprender na vida. Ela é uma preguiça que essa menina tem, esse menino tem. Ou ainda alguém pode dizer, olha, é coisa do demônio, ela está endemoniada. O que está acontecendo com ela é que existe um espírito maligno. As pessoas simplificam até que isso os acomete ou acomete pessoas próximas e ela vai entender quão profunda e quão difícil é essa dificuldade. Eu gostaria primeiro de dizer que as pessoas ficam tentando estabelecer causas e há uma dificuldade com relação a isso, tanto que a depressão é considerada uma doença psicossomática, né, que pode ser caracterizada por um conjunto de fatores, são coisas que foram acumulando, se juntando e até atingir a última gota e a pessoa chegou a essa condição. O homem, ele é formado, né, ele é constituído de corpo, né? O seu corpo tem a parte fisiológica, tudo precisa estar funcionando bem. O homem também tem as suas emoções, as emoções estão ligadas ao corpo. O homem tem uma espiritualidade, a espiritualidade está ligada às emoções, que consequentemente está ligada ao corpo. Então tudo está muito interligado, de modo que a gente não consegue de forma tão clara assim estabelecer. E eu penso que esse é o grande desafio com relação à depressão. Eu penso que a primeira medida, a primeira coisa importante é que deprimidos precisam de ajuda, precisam de pessoas para ouvi-las, precisam de pessoas para estarem ao lado, precisam de amor, precisam de abraço. E acima de tudo, precisam de pessoas que os ajudem a levantar e a erguer-se. Quando alguém está morrendo afogado, nós não pensamos se aquela pessoa sabe ou não nadar. Quando alguém está morrendo afogado, nós não pensamos se é simplesmente um irmão, um amigo, um parente, ou até mesmo uma pessoa de quem não temos afinidade. Nós pensamos na primeira coisa. Nós precisamos socorrer essa pessoa que ela está morrendo afogada. O estado da depressão tem que ser assim tratado e assim destinado. A pessoa precisa de ajuda. Você que está passando por esse processo, que pode estar passando por isso, busque ajuda. Busque pessoas que estejam ao seu lado, quem sabe a sua família. Você pode estar pensando assim, mas eles não vão entender, não vão compreender. Busque ajuda, não fique na inércia. Não fique nesse momento, porque muitas pessoas elas vão caminhando. Muita gente entende que a depressão é um processo helicoidal e ele vai fazendo isso aqui. E se a gente não
buscar acender isso para cima, a gente vai cair no estado de absoluta dificuldade. Pessoas que até mesmo chegam a tirar as suas vidas. Então, busque ajuda. Agora, buscar ajuda com quem? Primeiro, eu falei da parte fisiológica. Então, você pode consultar um médico, você pode ir num psiquiatra. Você tem que vencer esses tabus que existem de que você não pode buscar um médico. Vá num psiquiatra, converse com ele, fale da sua condição. Quem sabe você toma apenas um remédio e toma esse remédio por um tempo e você vai conseguir a fazer como aquela roda desgovernada entrar no eixo novamente. Até para você ter condições de pensar. Existem pessoas que a condição dele é tão grave que ele precisa tomar um remédio até para ele voltar a si, até para ele retornar à sua condição. O segundo ponto, eu acho que tem que estar claro isso, que você, pensando nisso, ao voltar no eixo, a pensar na vida, você precisa pensar nas suas emoções. Você precisa rever a questão emocional da sua vida. Quem sabe coisas que já passaram, coisas que têm te atormentado e você precisa resolver isso. A gente tem aconselhado muitas pessoas, quem sabe, a um apoio psicológico. A psicologia pode ser um instrumento para a pessoa se compreender, se conhecer, e pessoas, quando se conhecem melhor, elas conseguem entrar no eixo, conseguem compreender e enfrentar a vida de uma maneira melhor. Agora, como pastor, eu preciso te aconselhar e te dizer que você precisa estar bem espiritualmente. Nós temos acompanhado a vida de pessoas e visto que, quando elas conseguem espiritualmente estar bem com Deus, estar saciadas com Deus, elas de alguma forma conseguem suprir as suas dificuldades, as suas carências. Então eu penso que há um Deus de amor que se manifesta em meio a essa tempestade. E Ele quer completar você. Ele quer atingir a sua alma e o seu coração. Existem muitos casos na Bíblia que mostram pessoas que, diante de um profundo arrependimento, entraram nesse caso, nessa questão e nessa condição de melancolia, mas rapidamente se voltaram para Deus e tiveram suas vidas mudadas e transformadas. Cito aqui, por exemplo, o caso de Elias, que pediu a morte, foi para uma caverna, ouviu a voz de Deus e Deus lhe deu uma nova chance de recomeçar. Cito o caso de Davi, que passou por um profundo arrependimento, uma profunda melancolia, e a sua vida retornou, a sua vida voltou. Eu penso que há uma graça de Deus, eu penso que há um amor de Deus, que pode alcançar você, que pode mudar a sua vida. Eu termino falando do Evangelho. O Evangelho é a mensagem mais poderosa que um deprimido pode ouvir. O Evangelho é a arma mais poderosa pela qual você precisa se entender como pessoa. É a mensagem mais importante que alguém pode ouvir. Eu quero te dizer que você não tem condições de se salvar. Deus tem um presente para te dar. Deus tem uma bênção para te dar. Deus tem a vida eterna. E você, como pecador, não consegue comprar isso. E tem mais. Deus é justo, é poderoso, e Ele não vai dar isso à revelia. E essa é a encruzilhada da vida do homem. Deus tem a vida eterna, eu sou pecador e não consigo comprá-la, e Deus é justo. E aí nós entramos com a melhor notícia da história da humanidade, a notícia do Evangelho. Que notícia é essa? Jesus vem, morre numa cruz, no meu lugar. Eu, na condição de pecador, não conseguia pagar. Ele morreu no meu lugar. Ele ressuscitou. Ele subiu ao céu. Ele está à direita de Deus. E toda pessoa que crê no Senhor Jesus, ele será salvo. Essa é a melhor notícia que você pode ter, de que alguém te amou tão grandemente
que deu a vida por você, e você na sua condição de pecado, aceitando Jesus, entregando a sua vida a Ele, você pode alcançar aquilo que há de mais sublime, que é a certeza da salvação. Eu gostaria de terminar dizendo que o Senhor Deus é um Deus de graça, um Deus de amor, e Ele quer mudar a sua vida, e Ele quer fazer grandes coisas através de você. Deus abençoe, amados, e um grande abraço.